gente, nesse vídeo nós vamos estudar a função do primeiro grau, chamamos também de função afim. Então, tudo que nós estudamos anteriormente para chegar nesse ponto em que nós estamos, né? São ferramentas que nós precisamos para entender a função afim, função do primeiro grau. A gente vai cortá-lo, né, e fazer em partes, né? Então, para não ficar muito grande, ficar muito extenso, ficar muito cansativo. Então, a gente vai estudar a caracterização, né, da função afim nesse primeiro momento. O gráfico e as função constante, raiz da equação do primeiro grau, ou, né, só para usar a raiz da função do segundo grau, estudar a função crescente e decrescente, os coeficientes, o estudo de sinal posteriormente. Então a gente vai estudar primeiro apenas a caracterização. Vamos caracterizar a função do primeiro grau. Então segue aí. O que seria a função do primeiro grau? Né? A gente vai pegar alguns exemplos no nosso dia a dia que caracteriza uma função do primeiro grau, ou função afim, né? A gente pode chamar também de função afim. Então vamos pegar um exemplo prático. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 km de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, nós chamamos de bandeirada, R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado, né? Então, não estamos aqui considerando o tempo que o táxi fica parado, né, em um eventual congestionamento. Então, qual vai ser o valor cobrado? Né? Essa é a pergunta. Quanto que Antônio Carlos vai pagar por essa corrida? Né? Sabemos que o valor fixo, a bandeirada, é de R$ 4,00 mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Então, o cálculo, né, é simples. É R$ 4,00 fixo. Ele entrou no táxi e vai pagar R$ 4,00. Mas, qual é a distância até a casa de sua namorada? Fica 15 km. Então, vou multiplicar 2,20 por 15. Né? Uma multiplicação. Como que eu resolvo essa expressão? Primeiro aqui a multiplicação. Então, vai ser R$ 4,00 mais 2,20 vezes 15 vai dar R$ 33,00. Então, no total, ele vai pagar R$ 37,00. Então é um exercício simples, né? Que a gente percebe que é fácil de resolver e está bem dentro do nosso cotidiano. Você pagar um Uber, como que é calculado o valor do Uber? Tem a distância e o tempo que a pessoa vai gastar para te levar para aquele trajeto. Então o cálculo do Uber é feito dessa forma. Não só a bandeirada, também o tempo que a pessoa vai levar, né, para te levar naquela distância, né? Então, imagina se a namorada fosse a 25 km de distância, se ela morasse a 25 km de distância. Como que a gente faria essa conta? É o mesmo processo. O valor fixo da bandeirada, R$ 4,00, mais a multiplicação do 2,20 por quanto? Por 25 km. Então vai ficar assim, R$ 4,00. 2,20 vezes 25 vai dar 55. Então ele pagaria R$ 54,00. O que você percebe aqui, né? Qual é a variável dependente, né? Quando a gente fala função, tem uma variável que depende da outra. Tem a variável independente e a variável dependente, né? A gente percebe que o valor cobrado vai depender do quê? Depende justamente da distância. Então, são duas variáveis aqui, né, interrelacionadas. A variável dependente e a independente, né? A variável dependente é o preço, que o preço depende da distância, que pode ser qualquer uma. Essa é a variável independente. Então, ó, se eu chamar P, o preço pago, né, e X, o número de quilômetros, a gente pode criar uma fórmula que calcula esse exercício. Então a gente pode criar uma fórmula para calcular o preço, né, a ser pago por uma corrida desse táxi em qualquer distância. Então seria assim: o preço em função de X, que é o número de quilômetros rodados, né, vai ser igual
a 2,20 vezes x, não é isso? A gente não multiplica 2,20 vezes o valor da distância aqui, né? O valor variável. Mais R$4, que é o valor fixo. Então, 2,20 vezes x, eu posso escrever a justaposição, né? 2,20x mais 4. Então, isso aqui representa uma função do primeiro grau. A gente vai definir isso melhor nessas características, né? Isso aqui representa uma função, que é uma função do primeiro grau ou função afim. Vamos ver um outro exemplo. Segundo exemplo. Está dizendo assim, um corretor de imóveis recebe de uma empresa em que trabalha um salário fixo, né, composto de duas partes. Uma ajuda de custo de R$700, né, e uma parte variável de 2% sobre o valor de vendas. Então o salário desse rapaz é composto de um valor fixo de R$700, uma ajuda de custo, e uma parte variável que depende do quê? Qual é a venda mensal, né? Então no mês ele vendeu R$300 mil. Então ele vendeu R$300 mil aqui. Qual vai ser o salário desse rapaz de acordo com esse tipo de salário, né? Ajuda, né, de custo vai ser fixo, R$700, mais o que? 2% de 300 mil. Como que eu calculo 2% de 300 mil? Basta eu multiplicar 2% por 300 mil. A gente recorda lá nas aulas de porcentagem, né? Como que eu calculo 3% de 100? De 100. Como que eu calculo isso? Basta eu multiplicar 3% por 100. Só que não 2% do jeito que está. Eu tenho que multiplicar de acordo com o princípio multiplicativo, né? O que é 2%? É a mesma coisa que 2 dividido por 100. Se eu dividir 2 por 100, vai dar o quê? 0,02. Então, eu vou multiplicar o 300 mil aqui por 0,02. Então, vai ficar assim, ó, o valor fixo, 700, mais 0,02 vezes 300 mil. Né? 2%, 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Chamamos de princípio multiplicativo, né, da porcentagem. É igual 0,02 vezes 300 mil vai dar R$6 mil. Então ele vai receber 6.700. Né? Imagine se um mês ele vendeu apenas 80 mil. Qual vai ser o salário desse rapaz desse mês? Vai ser a ajuda de custo de 700, que é o valor fixo, mais 2% de 80 mil. Seguindo o mesmo processo, o que é 2% de 80 mil? Vai ser 0,02 vezes 80 mil. Né? Então, a multiplicação aqui de 0,02 por 80 mil vai ser 1.600. Então, o salário desse caso vai ser de 2.300, né? Então, nós percebemos aqui duas variáveis, né? Quais são elas? O salário e o valor de vendas mensal, né? Então, qual vai ser o salário desse funcionário? Depende de quanto ele vender. Ele vai ter uma ajuda de custo fixa, né? De R$700, mais a porcentagem do salário. Como nós vemos isso, né? Hoje em dia, né? Qualquer vendedor em qualquer loja, né? Muitos vendedores têm o seu salário feito desse tipo de conta. Ele tem uma ajuda de custo, né? Mensal, mais o valor, né? De porcentagem sobre o que ele vendeu. Então, o vendedor utiliza muito desse tipo de renda mensal, né? Então, muitas lojas que vendem esses produtos, carros, motos, utilizam desse processo. Ajuda, né, de custo mensal, né? Aqui com a exposição de 700, mais uma porcentagem sobre as vendas, né, mensal. Né? Então,
A gente pode generalizar aqui também fazendo uma fórmula. Por exemplo, S chamamos de salário e X é o total de vendas. Então o que você pode perceber? Que o salário depende do número, né, do valor mensal de vendas. Então a gente pode generalizar que o salário em função de X vai ser igual a 0,2, né, que é o 2%, vezes X, que X representa aqui a venda mensal. Mais o que? Mais R$700 da ajuda de custo. Lembra? Se eu multiplicar aqui 0,02 por X, eu vou ter a justaposição 0,02x mais 700. Isso também é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? A gente vai ver no próximo slide, né, a definição de função do primeiro grau. Então está dizendo assim, na definição: chama-se uma função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R. Lembra? Aqui é o domínio e aqui o contradomínio, né, de R em R. Então quer dizer que esses dois grupos numéricos variam para o infinito, né, qualquer número real, dada por uma lei dessa forma aqui, ó, ax mais b. Ax mais b. Se a função tem esse formato, nós chamamos de função do primeiro grau. E também um detalhe aqui, por que é função do primeiro grau? É que a potência de x aqui, ó, é 1. Né? Quando não tem potência, nós dizemos que o expoente aqui é 1. Se a função tivesse assim, ó, ax ao quadrado, né, mais b, essa função seria do segundo grau, porque a variável x tem uma potência 2. Mas não é nesse caso que a gente quer estudar, né? A gente quer estudar apenas a função do primeiro grau, né? Em que a potência do x aqui é 1. Então, seguindo, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Caramba, que é isso aí? É simples, presta atenção. Qualquer função que tenha, né, esse formato, ax mais b, nós chamamos de função do primeiro grau. Então, ó, na lei, f de x é igual a x mais b. O número a, né, essa letrinha a é um número, nós chamamos de coeficiente de x. E o b também é outro número, nós chamamos de termo dependente ou termo constante. Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Observe aqui, ó, o formato dessa função. Olha aqui, ó, um número preso a x mais um número solto, né? Aqui é como se fosse assim, ax mais b, em que o a representa qualquer número e o b também representa qualquer número, né? O a é real e o b também é real, tá vendo? De R em R. Então presta atenção. Toda função que tem esse formato, nós chamamos de função do primeiro grau. É uma função afim. Ela tem esse formato aqui, ax mais b, em que a e b são coeficientes. O que significa coeficiente? São números. Pode ser qualquer número real. Tá certo? Então, aqui f de x nós podemos chamar também de y é igual a x mais b. Essa característica aqui, essa definição com y é muito utilizada, né, quando a gente trabalha com gráficos, né, a gente utiliza muito o y aqui para caracterizar o ponto, o par ordenado x e y. Tá certo? Então qualquer função que tenha esse formato aqui, ax mais b, é uma função do primeiro grau, né, ou função afim. A função do segundo grau tem esse formato aqui, só para a gente ver, ó. A função é assim, ó, f de x é igual a ax ao quadrado, né? Por isso que é a função do segundo grau, mais bx mais c, tá certo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, é uma função do segundo grau. A gente quer estudar apenas do primeiro grau, né? Deixa eu apagar esse monte de rabisco aqui.
tá acabando. Pronto, certo? Então a gente vai fazer aqui alguns exemplos de função do primeiro grau, né? Por exemplo, f de x é igual a 5x mais 3. Imagina uma situação cotidiana em que eu criei essa fórmula aqui, né? Igual nós fizemos com o do táxi e com o salário do rapaz. Numa situação, nós conseguimos montar uma fórmula. Se é uma função, eu consigo elaborar uma lei que determina essa função, né? Então aqui nós temos esses 4 exemplos aqui de funções do primeiro grau, certo? Então aqui a gente vai identificar aqui a priori quem que é o coeficiente A e quem que é o coeficiente B nessa situação aqui, né? Quem que é o coeficiente A? Observe, olha aqui, ó. Quem que está preso ao x? Qual o número que está preso ao x, né? Ele vai ser sempre o coeficiente A. Então o A nesse caso aqui vai valer 5 e o B, que é o termo independente, né? A gente fala o termo constante, é o número que não tem, né, letra, uma variável presa nele. Então o sinal também acompanha. Então no caso o B aqui vale menos 3, certo? É f de x igual a x mais b. Na segunda opção, qual que é o valor de A? Esse aqui é fácil, né? Qual que é o valor de A? É o número que está preso ao x. Então, no caso, menos 2. E qual que é o termo independente? 7. Então, o B aqui vale 7. Na terceira opção, qual o valor de A? Né? Muitos falaram aí 2x, né? Mas não é só o 2. Ó, é a fração toda aqui, ó. 2/3 é o valor de A. E o B, sinal acompanha, menos 4. E nessa última opção, qual que é o valor de A? O valor de A é 11. E qual que é o valor de B? Se o B não existe, nós dizemos que o B é igual a 0. Quando não tem o coeficiente, ele é igual a 0. E aqui o detalhe, por que A não pode ser igual a 0? A tem que ser diferente de 0. Se eu sumir com o coeficiente A, vai ficar assim uma função, ó, f de x é igual a B. Aqui não há uma função, nós chamamos de função constante, em que B é um número, então não tem uma variável aqui, tá vendo? Não tem a variável x. Então nesse caso é uma função constante. Por isso que o A tem que ser diferente de 0. O A pode ser qualquer número, menos o 0. Mas o B pode ser 0. O B não pode não aparecer, né, na função. Nesse caso, o B é 0. E caracteriza uma função do primeiro grau. Beleza? Essa é a definição, né, de função afim ou função do primeiro grau. Observe que esses exemplos nós pegamos tudo do livro, né? Nós estamos acompanhando o nosso livro didático que está em PDF postado lá na nossa plataforma, beleza? Na próxima aula a gente vai estudar sobre os gráficos da função do primeiro grau. Até o próximo vídeo.